Aleluias. João capítulo 1. Vamos ler alguns versículos. E diz assim João no capítulo 1, verso 1 em diante. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, ou seja, João não era a luz, mas para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que ilumina a todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas, aleluias, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. Amém, queridos? Eu escolhi esse texto porque aqui eu entro na mensagem, queridos, que eu gostaria de transmitir ao coração de vocês. A palavra do Senhor diz que no princípio era o verbo era Deus, o verbo estava com Deus. Na verdade, o verbo, queridos, é a palavra. E o Senhor Jesus é a palavra. E aqui nesse texto que a gente acabou de ler, fala que Jesus ele veio ao mundo. Ele veio ao mundo e para que os seus o recebessem. Queridos, quando o Senhor Jesus veio ao mundo, desde Abraão, quando Deus falou, sai da tua terra e da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei, o Senhor queria, queridos, fazer da vida, através de Abraão, a vinda de Isaque, o Senhor queria constituir a sua nação. Só que a sua nação, os judeus, eles não receberam o Senhor Jesus. Eles não receberam o Senhor Jesus. Então, queridos, o que aconteceu? Como nós acabamos de ler, o Senhor Jesus era a luz, ele veio para o mundo, ele estava no mundo, mas ele veio para os seus. E os seus, os judeus, não receberam. E aí, queridos, nós não somos judeus, mas nós fomos alcançados, por quê? Por causa que os judeus rejeitaram o Senhor Jesus. Só por causa disso. Nós fomos abençoados através da rejeição dos judeus a Jesus. Nós fomos abençoados, queridos, porque hoje nós somos, como o último versículo que nós lemos, aos que creem, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E aí a palavra do Senhor, eu quero entrar aqui nos slides que eu fiz. Porque a palavra do Senhor, queridos, é tão linda quando fala sobre a oliveira. E a palavra do Senhor diz que a respeito dessa planta chamada oliveira. Queridos, a oliveira, ela é uma planta cultivada, ela é uma planta tratada. A oliveira, ela vive muito tempo. Tem oliveiras, queridos, que existem já há mais de 2.500 anos. A oliveira, ela aguenta qualquer tipo de tempo, principalmente aquele sol forte. A oliveira consegue resistir àquele tempo forte de sol. Mas sabe por quê? Porque ela tem raízes aprofundadas. As raízes da oliveira, tem raízes de oliveira que chegam a 6 metros. E só quando as raízes ela é muito profunda, que ela consegue resistir a tanto tempo assim.
Ela resiste, então ela é feita assim, quando ela nasce, ela resiste ao tempo de muito calor, mas se vir chuva, se vir vento, ela também resiste, queridos. A oliveira, essa, por exemplo, que eu coloquei aqui, ela está lá no Monte das Oliveiras em Israel, e ela existe há mais de 2000 anos. Olha que linda! Quem sabe, queridos, né? A Bíblia não diz, mas quem sabe não foi numa dessas oliveiras que o Senhor Jesus orava e tanto chorava e conversava com o Deus. Quem sabe não foi a própria, porque ela estava lá quando o Senhor Jesus estava a caminho. O Senhor Jesus orava sempre aonde, queridos? Não era sempre no Monte das Oliveiras? Então essa oliveira é uma foto lá de Israel, que eu tirei do Monte das Oliveiras, e ela existe há mais de 2000 anos. A oliveira, eu voltei, deixa eu ir para frente. Olha, o que a oliveira produz? Azeitonas. E antes dela dar azeitonas, ela dá uma flor bem bonita, né? Uma flor branca bem bonita. Ela enche a árvore dela, muito legal de ser visto. E depois ela começa a dar as suas azeitonas, né? E da azeitona sai o óleo, a gente pega a azeitona para colocar na maionese, para tomar água quando a pressão abaixa, que ela é tão boa para isso, né, queridos? E é uma planta linda, uma planta tão linda. E a Bíblia também fala, queridos, sobre o zambujeiro. Embora nós ouvimos tanto falar jambuzeiro, e na verdade é zambujeiro. E o que é zambujeiro? Zambujeiro, ou oliveira brava, assim é conhecida, ela está se referindo a uma planta silvestre ou selvagem, não é uma planta cultivada. Por que ela é chamada de oliveira brava? Porque ela até dá algumas azeitonas bem pequeninas, mas é uma azeitona muito amarga, e ela era pouco usada na época de Jesus. Me parece que hoje tem mais proveito com toda a tecnologia, eles estão usando aí essa azeitona do zambujeiro, mas na época de Jesus não era recomendável, porque era uma azeitona amarga, então era conhecida como oliveira brava. E aí, queridos, a palavra do Senhor diz em Romanos que a oliveira, ela é comparada a Jesus Cristo, a oliveira. Os ramos dessa oliveira é comparada a Israel. E o zambujeiro, acredite, é comparado a nós, né, que não somos judeus. Então a Bíblia em Romanos compara o zambujeiro como nós, eu e você. E eu gostaria de ler, né, aqui, olha, em João 1,11, que está escrito assim: Jesus veio para o que era seu. Agora vocês me respondem, quem que era para ser de Jesus? Israel, judeus. Embora nem todos que estão em Israel, queridos, são judeus, mas os judeus em si era para ser do Senhor Jesus. E eles receberam? Não, eles não receberam o Senhor Jesus. Aí, queridos, em João 3,19 diz assim: a luz, que é Jesus, veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as obras deles eram más. Eles não receberam o Senhor Jesus, embora hoje não é tão diferente assim, né? O mundo hoje, queridos, hoje os nossos amigos, os nossos parentes, muito mais amam as trevas do que a luz. Quando você vai falar de Jesus, eles nem gostam, até entortam a boca ou ouvem por educação, mas eles nem gostam quando você comenta sobre Jesus com eles, né? Quando a gente começa a ser muito pegajoso, aí eles já comentam com o outro: lá vem o chato, falar da crença deles, né? Não é assim? Então, quando nós falamos do Senhor Jesus, o mundo ainda continua amando as trevas, porque as obras deles são más. Eles não conseguem enxergar Jesus assim, como nós vemos. Então, em Romanos 9:10, relata que a palavra de salvação foi pregada para Israel. Talvez alguns vão dizer assim: então precisamos mandar missionários para pregar para Israel, para que eles aceitem o Senhor Jesus. Mas, queridos, isso desde o começo
desde o começo aqui que nós vamos ler a palavra do Senhor, que a palavra de Deus é pregada para Israel. Então está dizendo aqui, porém eles não receberam, por causa da queda de Israel, veio a salvação aos gentios, que somos nós. Em Romanos 10, do 20 ao 21, diz, Isaías dizendo, né? Eles lembram, em Romanos, o apóstolo Paulo lembra Isaías dizendo assim, que ele disse, fui achado pelos que não me buscavam. Ou seja, quando Isaías saiu para proclamar a palavra do Senhor, né, a palavra de Deus ao coração de Israel, Isaías diz que ele foi achado pelos que não me buscavam. Ele foi achado, ele foi manifestado aos que não perguntavam sobre ele. Mas contra Israel, Isaías diz, todo dia estendi as minhas mãos a um povo rebelde e contradizente. Quer dizer, o povo não queria saber de andar nos caminhos do Senhor Jesus. E aí então, aí diz, lá em Romanos 11 ainda, alguns ramos, Israel, foram quebrados, porque a palavra do Senhor diz, queridos, que os ramos foram quebrados da oliveira. Quem que era a oliveira, igreja? Jesus. E os ramos, quem que eram? Israel. Eles estavam todos presos na oliveira. Porém, como eles rejeitaram a oliveira, os ramos foram quebrados. E aí está dizendo, e tu, sendo zambujeiro, fosse enxertado em lugar deles e feito participante da raiz e da seiva da oliveira. Queridos, a raiz que está firmada nessa oliveira, nós simbolizamos a Deus. E a seiva que continuamente deixa a oliveira sadia, a seiva simboliza o Espírito Santo. Então nós que fomos no lugar dos ramos, nós somos enxertados na oliveira, nós somos feitos participantes da raiz e da seiva da oliveira. Então não te glories contra os ramos, ou seja, não fique zombando por causa que Israel, porque os judeus deixaram o Senhor Jesus, não aceitaram o Senhor Jesus, então nós vamos agora zombar deles. A palavra do Senhor tem um cuidado, queridos, em nos instruir que não te glories contra os ramos, e se contra eles te gloriares, não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz a ti. Então, queridos, isso o Espírito Santo comentou assim ao meu coração sobre a humildade de sermos feitos filhos de Deus. Nós não fomos colocados como filhos de Deus porque eu sou bonzinho, porque você é bonzinho, e sim porque a misericórdia do Senhor nos alcançou. É por causa da misericórdia do Senhor. E ainda dirás, pois, eu posso dizer assim, querida igreja, os ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Pois bem, olha o que o apóstolo Paulo nos diz. Israel foi quebrado por causa da incredulidade, e tu estás em pé por causa da fé. Então, não ensoberbeças, mas teme. Então aqui em Romanos ele dá uma palavra de muita humildade para os nossos corações, queridos. E ainda diz assim a palavra, pois se Deus não poupou os ramos que é Israel, teme que não te poupe a ti também. Tem muita gente brincando com Deus. Tem muita gente achando, sabe esse negócio, queridos? E eu vou dizer a verdade, eu cresci no berço evangélico, cresci na igreja. E eu sempre ouvi muitas palavras duras no púlpito. E as palavras duras no púlpito, tá aqui os que são meus conterrâneos, sabe que é verdade. Nós ouvíamos palavras duras no púlpito e nós temíamos as palavras que nós ouvíamos. Era ou não era, Lucas? Né? Porque nós crescemos aqui junto. E eram palavras duras, mas nós tínhamos um temor. E sabe, um temor, a gente sabia que Deus era amor, mas a gente sabia que Deus era justiça também. Só que hoje eu vejo, sabe, as pessoas perdendo o temor, porque parece que só tem ouvido falar que Deus é amor. Deus é amor, Deus é amor, Deus aceita tudo, Deus é amor. Queridos, com a mesma proporção que Deus é amor, Deus é justiça também.
E olha a palavra do Senhor. E eu vejo, queridos, que às vezes nós temos errado por não lermos a palavra do Senhor. E queremos acreditar naquilo que é bom para nós, mas não naquilo que o Senhor mostra para nós dentro da palavra. E aqui está dizendo: teme que não te poupe a ti também. Ele não poupou os judeus. Por que pouparia a nós? Não somos melhores do que eles. Pelo contrário, esqueceram? Fomos enxertados na oliveira. E aí, considera duas coisas da parte de Deus: a bondade e a... Igreja, considera duas coisas: a bondade e a severidade de Deus. Severidade para com aqueles que caíram. Bondade para contigo, se permaneceres na sua bondade. De outro modo, tu também será cortado. E isso não são palavras de Sara, está lá em Romanos 11, 21 e 22. Se nós, queridos, não considerarmos e não temermos a palavra do Senhor e não andarmos os mandamentos do Senhor, nós também seremos cortados da oliveira, queridos. Isso é muito sério. E em Romanos diz ainda algo maravilhoso. Diz assim, que de uma maneira fora da natureza fomos enxertados. Sabe por que diz assim? Porque na época de Jesus não conseguiria nunca fazer o enxerto do zambujeiro com a oliveira. Era fora da natureza, era contra a natureza. Não tínhamos como fazer enxerto. Porque se enxertasse, os irmãos sabem o que é enxerto, né? Crianças sabem o que é enxerto? É quando pega uma muda de uma planta ou de uma fruta, pega uma outra e planta junto, faz o enxerto para que cresça junto e ali então dê dois frutos. Para que, por exemplo, tem uma planta morrendo, faça um enxerto com uma planta boa para ver se consegue salvar aquela planta. Só que o zambujeiro não dava-se para fazer o enxerto, porque era contra a natureza, porque não conseguiria tirar azeitonas boas e azeitona ruim daria muito mais do que as azeitonas boas. Então eles jamais conseguiriam fazer o enxerto do zambujeiro com a oliveira. Então era contra a natureza. Mas como isso é uma forma sobrenatural, o nosso Deus, que é sobrenatural, Ele deixou os seus filhos judeus e nos adotou, queridos, nos adotou como filhos. E Ele tem um céu prometido para mim e para você, a todos aqueles que creem no seu nome. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então nós temos essa promessa, queridos. Se Israel, por sua vez, sair da sua incredulidade, pensem comigo, se hoje Israel aceitar o Senhor Jesus como seu Salvador, diz a palavra aqui, que eles serão enxertados na oliveira, pois poderoso é Deus para os tornar a enxertar. O Senhor tirou os ramos, cortou os ramos, mas Ele pode fazer enxertar novamente, queridos. Se tu fostes cortado do zambujeiro e contra a natureza enxertado na oliveira, Jesus, quanto mais esses, Israel, serão enxertados na sua própria oliveira. Quanto mais o Senhor. Em João 1,12, vamos repetir comigo esse versículo, toda a igreja, no 3. 1, 2, 3. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Glória a Deus. Queridos, no Salmo 52, eu estou terminando a palavra, no Salmo 52, do 8 ao 9, está dizendo assim: eu, porém, sou como uma oliveira verde na casa de Deus, confio no constante amor de Deus, para sempre te louvarei, pelo que fizeste, esperarei no teu nome, pois o teu nome é bom, eu te louvarei na presença dos teus santos. Queridos, eu deixo essa palavra ao coração dos irmãos, que possamos cumprir na minha vida e na tua,
esse Salmo 52, o verso 8 e 9, que eu e você possamos ser como uma oliveira verde. Sabe a oliveira verde? Que tem as raízes firmadas, queridos, raízes firmadas, que você possa, queridos, entrar 2014 e falar para o Senhor, né, como toda vez nós falamos: Senhor, eu quero ser melhor. Senhor, eu quero crescer. Senhor, eu quero parar de olhar para a minha esquerda e para a minha direita. Eu não quero nem olhar para a minha frente. Eu não quero nem olhar mais para frente, Senhor, mas eu quero olhar para o alto, para o autor e consumador da minha fé, queridos. Que eu não tenha A ou B como meu exemplo, mas que eu pegue a palavra e eu faça um desafio com o Senhor de ler a palavra do Senhor, para que as minhas raízes também finquem embaixo da terra e sejam profundas, para que eu seja como uma oliveira verde dentro da casa de Deus, para que o meu pastor possa contar comigo no que precisar. Que eu não entenda, queridos, quando for chamados assim, que eu não entenda que o pastor só está me chamando porque não teve outro para chamar, mas que eu entenda que o pastor está me chamando porque ele vê que há em mim alguma coisa que eu possa fazer dentro da casa do Senhor. Tome a sua posição, minha querida irmã, sua posição, meu querido irmão. Todos nós temos que ser como uma oliveira verde, né? Aquela que dá o seu fruto, que dê azeitona, que eu possa tirar a azeitona para comer ela, ou que mesmo eu tire essa azeitona para passar no moinho, para fazer o óleo. Eu não sei que tipo de obra o Senhor vai fazer na tua vida. Talvez seja simples, só vou produzir azeitona e as pessoas vão tirar e comer. Que simples, mas talvez a azeitona do teu pé, queridos, vai sair para ser moída, para ser moída e tirar o óleo puro, o azeite maravilhoso, né, na salada. Eu não como a salada sem o azeite, eu adoro aquele azeite tirado da azeitona, queridos, que é puro azeite. Ou talvez você vai ser aquele azeite misturado para fazer o óleo da cozinha. Talvez não vai ser o azeite puro. Eu não sei o que o Senhor vai fazer contigo, mas para Ele fazer, você precisa tomar a sua posição. Queridos, posição, raízes profundas. Raízes profundas, queridos, oração e palavra de Deus na sua casa, que ninguém vê. São coisas que ninguém vê, mas os frutos todo mundo vai enxergar. Todo mundo vai ver, vai ser público isso. Então eu gostaria de terminar essa palavra lendo esse versículo com vocês. E eu gostaria que vocês ficassem em pé, porque nós vamos louvar ao Senhor Jesus com este hino sobre a oliveira. Amém, queridos? Mas vamos ler este versículo primeiro, toda a igreja, vamos ler juntos? Amém? No 3? 1, 2, 3. Eu, porém, sou como uma oliveira verde na casa de Deus. Confio constante para sempre te louvarei pelo que fizeste. Esperarei no teu nome, pois o teu nome é bom. Eu te louvarei na presença dos santos. Interessante que aqui dá uma outra mensagem, né? Que está dizendo que você tem que ser como uma oliveira verde na casa de Deus. Você confia no constante amor de Deus. Para sempre louvará o Senhor pelo que Ele já fez. E pelo que Ele não fez, você esperará nele. Porque o nome dele é bom. Olha que palavra, que mensagem que daí. E eu te louvarei na presença dos teus santos. Somos feitos santos, queridos, na presença do Senhor. Então vamos louvar ao Senhor nessa noite agora com este louvor.